Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live em preparação para o sacramento do matrimônio. Nosso tema de hoje é a paternidade responsável e os métodos naturais. O 7º e o 8º capítulo aqui do livro Encontros de Preparação para a Vida Matrimonial. Não é o tema, é um tema muito importante, mas normalmente ele tem que ser tratado por último, porque para falar de método natural, abertura à vida, paternidade responsável, é preciso que o casal já seja convertido. Não dá para falar disso para quem ainda tem uma catequese muito insuficiente, para quem não conhece a doutrina, para quem ainda não vive na graça sacramental. Tem um livro aí, um vídeo do Dom Henrique que foi divulgado recentemente. Ele vai dizer, olha, primeiro temos que anunciar Cristo, o Evangelho, e depois a gente dá a doutrina moral. Porque se a pessoa não tiver um encontro profundo com Jesus Cristo, ela não vai entender o que é castidade, não vai entender o que é celibato, não vai entender o que é abertura à vida. Então, primeiro a gente evangeliza, a gente catequiza e depois a gente coloca o fardo da moral, que é um fardo leve. A moral cristã parece ser muito exigente, de fato é, mas, como disse Jesus, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É uma cruz. A castidade conjugal é uma verdadeira cruz. Quem tem dó do padre, porque o padre não casa, não sabe de nada, inocente. Porque se a gente vê o que realmente a igreja ensina, que é o matrimônio, o que realmente é a castidade conjugal no casamento, o matrimônio santo, no casamento eu penso que é muito mais difícil. É muito mais exigente dos casais do que do padre que vive sozinho. Então, vamos lá. Primeiro que a igreja não fala de planejamento familiar. O termo planejamento familiar é um termo errôneo. O termo que a igreja sempre utiliza é paternidade responsável. Então, eu peço que vocês, até agora não entrou nem 50 pessoas ainda, compartilhe essa live, né, com quem você sabe que é da pastoral familiar, com quem você sabe que está preparando para o matrimônio. Aperta aí no aviãozinho e mande essa live para alguém. Então, o que é a paternidade responsável? Deus tem um plano para nós. Quem planeja a família é Deus. Normalmente, quando eu vou fazer a entrevista dos noivos, eu pergunto quantos filhos vocês querem ter. A maioria responde 2. E aí eu falo, e se vier trigêmeos, vocês vão matar um? Né? E se vier quadrigêmeos? Então, e se não vier nenhum? Que é possível também. Eu conheço muitos casais que passam aí por essa grande dor que é tentar ter filhos e não conseguir. Então, quem planeja a família é Deus. Pode vir gêmeos, pode vir trigêmeos, pode não vir nenhum. Então, nós temos que estar abertos ao plano de Deus. Eu conheço um caso lá de Nerópolis, eu não conheço, ouvi falar, tenho até vontade de conhecer. Dizem que a mulher já era operada e engravidou, e quando foram ver, eram 6 de uma vez. A mulher já era operada e quando engravidou, se tiver alguém de Nerópolis aí, confirma o caso para eu não ficar de mentiroso. Parece história de pescador. Mas eu ouvi dizer desse caso lá, na época até acho que saiu no jornal, porque realmente é impressionante. A mulher já tinha feito a laqueadura e vieram 6 filhos. Então, e o pessoal fez campanha para ajudar a dar fralda e tudo. Então, aqui precisa a gente pensar, o maior poder que um casal tem é a procriação. É só Deus que cria.
Então, pela fecundidade, o casal pode participar desse poder divino, que é trazer uma vida ao mundo, cooperar com Deus nessa grande obra, não só de perpetuar a espécie humana, que já seria bom, mas um casal cristão não pensa só em perpetuar a espécie, e não pensa só em povoar o mundo. Os muçulmanos pensam em povoar o mundo e acham que eles vão conseguir, mas o casal cristão pensa em povoar o céu. A gente coloca filho no mundo, a gente não, que eu sou celibatário, mas os cristãos, os casais católicos, colocam filhos no mundo para depois poder colocar os filhos no céu. Na oração do ritual do matrimônio, no prefácio, vai dizer que os filhos que nascem pelo casamento renascem pelo batismo. Então, além de trazer uma vida ao mundo, você pode dar um filho para Deus. Colocar um filho no céu é algo eterno. E não só um filho, de pensar que você vai ter neto, que você vai ter bisneto, que você vai ter tataraneto, mesmo que você não veja. Mas é bonito a gente pensar nos nossos patriarcas, Abraão como pai na fé, aquela promessa de Deus para Abraão, que a sua descendência seria tão grande como as estrelas do céu, tão grande como tão numerosa como as areias da praia, do mar. Então é realmente muito bonito você pensar que quantos filhos, quantos netos, se for somando aí, só Deus vai saber. E aqui eu estou dizendo isso porque a desculpa de muitos casais para não ter filhos, quando a gente fala de família numerosa, o pessoal vem e diz: ah, padre, se eu falar, o senhor não vai ter filho, é fácil. Mas está muito difícil pôr filho nesse mundo, o mundo está muito violento, está muito perigoso, tem aí o problema de drogas, tem tanta imoralidade, tanta perversidade, colocar filho no mundo para sofrer. Mas a questão eu preferia talvez nascer pobre, talvez nascer numa família desestruturada, talvez nascer e sofrer, do que não nascer. Essa é a grande filosofia, né? A grande pergunta filosófica é por que eu prefiro a vida do que a não existência. A grande pergunta filosófica é por que eu prefiro existir do que não ter existido. Então, uma vez atendendo um rapaz, ele falou: não, padre, eu não quero mais filhos, eu já tenho 2, eu acho que 2 filhos já tá bom. E realmente ele estava muito endurecido. E veio uma luzinha de perguntar quantos eram lá na casa dele. Ele falou: lá em casa nós somos 7. Nós somos 7 irmãos. E eu falei: você é o mais velho? Ele falou: não, eu sou o caçula. Falei: seu sem vergonha, se sua mãe tivesse pensado igual você não estava aqui para contar a história. Então, acho que o Beethoven era o 18º filho. Já pensou se a mãe dele parasse no 17º? A humanidade não teria o Beethoven, um dos maiores compositores de todos os tempos. E por assim vai, quantos santos, quantos padres, bispos, papas, que eram de família numerosa e às vezes era a rapinha do tacho. Então é preciso pensar nisso. Depois, quando eu falo para os casais, quando vocês vão, para os noivos lá na entrevista, quando vocês vão quando vocês vão abrir uma empresa, os jovens sonham grande. Normalmente quando está abrindo aí uma empresa, mesmo que seja para vender açaí, eles pensam grande, pensam em ficar rico, pensam em produzir muito, em vender muito. Depois que abrem, eles veem que o negócio não é tão fácil assim e às vezes se contentam em ficar com 2 metros quadrados lá no camelô. Mas o sonho inicial era de ser uma multinacional. Então o casamento deve ser mais ou menos assim. Quem está sonhando em se casar deve sonhar com uma família numerosa. Esse deve ser o normal. Quem está planejando se casar deveria sonhar em ter muitos filhos. Ao casar, e sei lá, você sonha ter 7, alguém está falando aí.
né? Você sonha em ter 7 filhos. Ao casar e ter o primeiro e ver o segundo e talvez ver o terceiro, e aí você vai vendo que não vai conseguir ter a multinacional que queria. Vai ter que contentar com os 2 metros quadrados no camelô. Mas o sonho tinha que ser grande. O problema é que hoje já não sonha grande. O pessoal sonha em viajar muito, sonha em ficar rico, sonha em comprar casa, comprar fazenda, comprar carro, né? E o sonho dos filhos vai ficando por último. Sonha em ter cachorro, sonha em ter bicicleta, sonha tanta coisa. E a modernidade realmente vê criança como fardo, vê criança como peso. E Jesus mudou essa visão do mundo, porque quando Jesus veio no mundo, criança nem era contado como gente, né? Quem nos ensinou que criança é gente, que o reino dos céus é dos pequeninos, que quem não se fizer pequeno como uma criança não entrará no reino do céu? Quem nos ensinou isso foi Jesus, né? Ensinar que elas têm um anjo que louvam o Pai dia e noite no céu. É muito bonita as palavras de Jesus a respeito das crianças. Então, uma das coisas que o cristianismo mudou foi isso, né? De contar a criança como gente, de ter filho como dom. O povo de Israel, o povo do Antigo Testamento já via assim, para eles a pior maldição era não ter filho. Uma mulher que era estéril, para eles era amaldiçoada. Alguém está falando aí da dor do parto, eu nem imagino, né? E nem quero imaginar. Diz que é igual dor de rim, mas o homem tem que ter pedra no rim para saber o que é a dor do parto. O tema da live é a paternidade responsável e os métodos naturais. Abertura à vida, ser fecundo. Esse é o tema de hoje. E interrompendo aqui, amanhã nossa live não será às 8 horas, será às 22 horas e não vai ficar salva, porque eu vou falar de sexualidade, eu vou falar, responder dúvida, o que pode, se não pode, preliminar e tal. Eu vou entrar nesse tema, se dentro de 4 paredes vale tudo. Eu estou utilizando os livros do André Parreira, esse livro que é o oficial dos encontros de preparação. Ele tem mais um que é sobre família numerosa, que se chama Família Fora de Moda, e ele está lançando mais um que se chama O Amor Celebrado. Esse ainda não tem para vender, mas eu fui um dos revisores do livro, está muito bem feito, e ele e a esposa respondendo perguntas sobre a sexualidade. Então amanhã a live será às 22 horas e não vou deixar salva. Quem viu, viu, quem não viu, não chora. Vamos voltar então sobre o ser fecundo. Esses dias eu respondi uma perguntinha lá no Instagram, o pessoal não entendeu. A pergunta era: a igreja incentiva os métodos naturais? A minha resposta foi não. A igreja não incentiva os métodos naturais. A igreja tolera os métodos naturais. Ela não fala do método Billis. Ela fala que os métodos naturais, usados de forma justa para espaçar a gravidez, é lícito. É isso que a igreja fala, né? Que se usar os métodos naturais, quando tem um motivo justo para espaçar a gravidez, então é lícito. Pessoal, eu vou deixar para responder as perguntas no final. Vocês me desculpem se eu não conseguir responder, porque a gente está começando ainda, senão não desenvolvo o tema e não presta atenção. Então, agradeço aí as perguntas, mas no final eu vou dedicar uns minutos para responder e tirar dúvida. Então, como eu estava falando, a igreja permite o método natural. Quais são os métodos naturais? O método de ovulação Billis, tem a tabelinha que é para quem tem ciclo regular, mas o método Billis não é igual à tabelinha. O método Billis é para quem tem ciclo irregular. Tem mulher que ovula uma vez a cada 3 meses ou a cada 6 meses, e mesmo assim o método Billis funciona. O Dr. Billis descobriu esse método para quem tinha dificuldade em engravidar. Aqui na nossa diocese eu vou falar também da
Naprotecnologia. Nós temos 2 doutores aí, eu sigo os 2, o doutor Eduardo e o doutor Felipe. Em outubro nós vamos ter a Semana da Vida, a Pastoral Familiar celebra a Semana da Vida. Eu vou convidar um dos 2 para poder falar aí da naprotecnologia, que é mais avançada ainda do que o método Billis. Mas, para dizer, o método Billis foi descoberto para quem tinha dificuldade em engravidar. Não foi descoberto para evitar filhos. Alguns chamam os métodos naturais de camisinha de católico. Eu não concordo, porque a camisinha é contraceptivo. O método natural não é contraceptivo. Na camisinha... E aqui, método, temos que entender. Uma coisa é método natural, outra coisa é o método artificial. A gente não fala em contraposição, método natural de um lado e método artificial do outro. Porque se fosse essa contraposição, o coito interrompido seria método natural. E a igreja não aceita como método natural. Então, o que é o método natural? Não é simplesmente não usar de algo artificial para evitar a gravidez. O método natural é, se o casal quer espaçar a gravidez, então que faça a abstinência periódica recomendada por São Paulo, lá na carta aos Coríntios, acho que capítulo 7. 1 Coríntios capítulo 7, São Paulo vai falar que o casal pode viver abstinência periódica, não pode ser uma abstinência eterna, não pode ficar um mês sem relação, não é isso. Esse não é o pensamento da igreja. Eu conheço casal que está 1 ano sem relação falando que está fazendo método natural. Isso aí não tem nada de método natural. Então é preciso ter equilíbrio, é preciso querer conhecer o que realmente a igreja ensina para não seguir a própria cabeça e às vezes uma consciência deformada. O problema da contracepção, a gente iria falar na live da teologia do corpo. Por que a contracepção é um pecado? Porque ela separa o fim unitivo do procriativo. Seria como que eu disser, olha, eu quero comer, mas não quero engordar. Aí eu como até encher a barriga, depois vou lá no banheiro, ponho o dedo na goela para vomitar e comer de novo. Então, isso não é natural. Parece ser natural, não estou usando de nada artificial para cometer a gula. É só o dedo na garganta. Então, isso não é natural do ser humano. Não é natural que ele coma até passar mal e depois enfia o dedo na goela para vomitar. O querer comer e não querer engordar é consequência. Se eu como, eu engordo. Se eu não quero engordar, então fazer um jejum, fazer uma dieta. Isso vale para o casal. Se não querem ter filhos, ou se não podem ter filhos nesse momento, por um problema de saúde, por um problema financeiro, ou até mesmo por um problema psicológico. Então a igreja fala, não precisa ter, se não pode, tem que estar dentro das possibilidades financeiras, psicológicas, de saúde. E aqui o que a gente vê no mundo? Uma inversão. As mulheres, isso é dado do Brasil, as mulheres que têm ensino médio e ensino superior, a média de filhos por mulher é 1 filho. As mulheres analfabetas, a média de filho por mulher são 5 filhos. Então a coisa está de cabeça para baixo. As pobrezinhas têm um punhado de filho que não dá conta de sustentar, e as que têm mais condições financeiras, têm mais estudo, às vezes não quer filho nenhum. Então é essa conversão que a igreja está chamando. Essa responsabilidade. Se você tem condição de ter 2, porque a igreja não fala de número. A igreja não está falando que você tem que ter 10 filhos, que tem que ter 5 ou que tem que ter 3. O que a igreja está falando você tem que estar aberto ao plano de Deus. E o plano de Deus passa pelas nossas possibilidades. Uma mulher muito doente, que a gravidez é de risco, que é perigo morrer e deixar, 3, 4 filhos pequenos. Então é preciso ter responsabilidade. Mas do outro lado, a vida não é um plano nosso. A vida não está na nossa mão, a vida é um mistério de Deus. A nossa vida está sempre por um fio. Acordar já é um milagre, e cada gravidez é um milagre.
né? Uma gestação é algo milagroso, então ou a gente confia mesmo a nossa vida em Deus e confia no plano de Deus e tenta descobrir esse plano que Deus tem para mim, esse plano que Deus tem para o meu casamento, né? Quantos filhos Deus tem para me dar? Se for só 2, te louvo, Senhor. Tem gente que queria ter mais que 2, né? Tem gente que queria ter 9 e não conseguiu. Aqui na diocese tem Arcelita e o Neudes, que é um dos grandes instrutores aqui do método Billis, e eles dão testemunho que quando eles foram casar e fizeram lá os exames, o médico diz para ela: você não vai poder ter filhos, e já casa sabendo. E aquilo foi, né, ela conta chorando, e ela diz que graças ao método Billis eles conseguiram ter 2 filhos, né? Queriam ter até mais, mas graças ao método de ovulação Billis conseguiu ter 2 filhos. Então eu indico primeiro para quem quer ter filho o método Billis, a naprotecnologia, a tabelinha, sei lá, né, método de temperatura, são vários, mas é para quem quer ter filho. Se não quer ter filho, tem outro casal que dá instrução aqui na paróquia, o Rodrigo e a Márcia, e quando os casais chegam lá falando que querem fazer o método Billis e tal, eles já falam de lata: olha, se tá aqui para evitar filho, então tá no lugar errado, né? Porque o método natural pensado pela igreja é para espaçar a gravidez. Ele deixa uma certa abertura ao plano de Deus, né? Talvez não estava na sua cabeça, talvez não estava na hora de vir um filho, mas se veio, confia, né? Se Deus mandou, Ele vai dar os meios necessários para poder cuidar, para poder levar essa gravidez e para poder, né, sustentar e educar na fé. O que mais que eu preciso falar? Uma das frases de caminhão, acho que na live de ontem ou de anteontem eu citei uma frase de caminhoneiro, essas que ficam no fundo do caminhão. E hoje eu vou citar outra. Essa frase que eu vi dizia: o casamento é um arapuca de Deus. E é mesmo. Eu acho que foi a melhor que Deus criou. Porque se a gente vai perguntar para um rapazinho por que ele quer casar, ele vai dar uma resposta politicamente correta: eu quero fazer ela feliz, eu quero viver na graça de Deus. Mas lá no fundo mesmo, eu acho que ele queria responder, né, eu quero fazer sexo todo dia. É um rapaz de 19, 23, 25 anos. O que ele quer com o casamento? Eu acho que lá no fundo a resposta seria essa: eu queria fazer sexo todos os dias da minha vida, por isso que eu quero casar. Se perguntar para a mulher por que ela quer casar, ela vai dizer: porque eu amo, porque eu sempre sonhei, não sei o quê. Mas lá no fundo, o Arcelita tá aí. Bem-vindo, Arcelita. Depois eu vou te chamar no final da live. Se aceita? Dá um joinha aí que você me conta o testemunho aí para todo mundo. Não é o caminhão o autor da frase, não. É os para-choque do caminhão que tava a frase. Casamento é um arapuca de Deus. E eu estou dizendo, é mesmo, porque se for pensar por que casam, às vezes os motivos para buscar o casamento são motivos egoístas. Talvez a moça está casando com o rapaz, não é porque ela gosta dele e tal, não é porque ele é o lindão, mas ela sempre sonhou em ser mãe. Talvez ela brincou de boneca desde pequenininha. O grande sonho dela era ser mãe. Aí ela arrumou ela falou: esse aí serve para reprodutor, vai esse mesmo. Eu tô ficando velha, perigoso eu ficar pra titia, vamos aproveitar esse daí e eu vou realizar o sonho da minha vida, que é ser mãe. Aí você casa, você descobre que casamento não é ter sexo todo dia. E você descobre que ter filho não é brincar de boneca. E aí você foi fisgado por Deus. O que você tinha como sonho ideal de felicidade e às vezes de egoísmo, agora com os filhos
você vai ver que a vida não é mais sua, a sua vida é do outro. E agora você vai ser forçado a amar. Essa é a arapuca de Deus. Quem entra no casamento por egoísmo, você caiu no arapuca. Agora você vai ter que amar, você vai ter que dar sua vida, você vai ter que ralar, você vai ter que viver pro outro. Você não é mais seu, você não tem mais tempo, o seu tempo já era, seu dinheiro já era, agora é tudo do outro. Então essa eu acho que foi realmente, eu tenho que concordar com essa frase de caminhão. Porque Deus nos fez para o amor. Quem casa por egoísmo tem que converter. E uma das conversões que o casal deve passar é por essa, né, de estar aberto aos filhos. Porque viver para si mesmo é a pior ditadura. Você pode cumprir todos os projetos, ter todos os diplomas, fazer tudo o que você planejou, fazer da sua vida uma agenda. Ah, vou casar em 2020, vou ter filhos gêmeos dos olhos azuis em 2025, eu vou terminar o doutorado em 2030, eu vou aposentar em 2040. Meu filho, a vida não é plano nosso. E aqui entra a paternidade responsável. Um dia você vai ter que responder diante de Deus. Né? Deus vai estar lá talvez falando, eu tinha 3 filhos para te dar, você não quis. Eu tinha 2, você não quis. Ou eu tinha 5 e você não quis. É claro, você vai responder de acordo com as suas possibilidades. Deus ele não pede o impossível. Deus pede o possível. Mas aqui entra o elemento da fé, entra o elemento do sacramento. Fazer o possível, qualquer pagão faz. Qual que é a diferença de um cristão e de um pagão? É o impossível. Como saber que Deus está atuando na sua vida? É quando a gente olha para a vida de um casal e fala, gente, isso é impossível, como que eles dão conta? Né? Quando olha para a vida de um padre e fala, meu Deus, mas é impossível, como que dá conta? Né? Ou é pela graça, ou não se explica. É quando a gente olha e vê, ou isso é graça de Deus mesmo, ou não tem explicação. Então, aqui entra a abertura à vida. Né, de estar aberto ao impossível, porque para Deus, disse o anjo Gabriel à Virgem Maria, para Deus nada é impossível. E quantos casais que eu conheço que ouviram do médico, vocês não podem ter filhos? O médico diz, para a medicina é impossível. E o milagre aconteceu. Né? Quem aí na vida de família experimenta milagres todo dia? Milagres no sentido financeiro. Né? Várias dessas famílias numerosas que eu conheço que falam, padre, a conta não fecha. A gente faz a conta do que entra, do que sai, o negócio não bate. Ou é a providência de Deus, ou não se explica. Razões justas para espaçar a gravidez. Falei de modo geral, lá na Humanae Vitae, que é a encíclica do Papa Paulo VI, onde ele proíbe os meios contraceptivos. Não é só os meios artificiais. O coito interrompido também é considerado um pecado. É meios contraceptivos. Quando você quer o sexo e você coloca uma barreira entre o elemento unitivo e o elemento procriativo. Então, as razões justas para espaçar, segundo a Humanae Vitae e segundo o Catecismo da Igreja Católica. Razões financeiras. Se está desempregado, né? Se está num apartamento com 2 quartos, não sei, né? Mas se passa por uma situação de pobreza que não daria conta de sustentar. Pobreza não é justificativa, porque a maioria é pobre. Se pobreza fosse justificativa para não ter filho, o mundo já tinha acabado. E riqueza de pobre é filho. Então, falar eu sou pobre, não quero ter filho porque eu sou pobre, não é justificativa. Mas a igreja fala de coisas pontuais, concretas e graves. Então tem que ser um elemento grave. Razões psicológicas também tem que ser grave. Não é, eu tô com enxaqueca, eu tô com ansiedade. Não, analisar o que é grave. E aí quem vai te responder isso? Não é o padre, não é o papa, não é o bispo. Quem vai te responder é a consciência sua, do seu marido, da sua esposa. Porque quem convence é o Espírito Santo.
Quem convence e mostra o nosso pecado não é o Papa, não é o Bispo, não é o Padre. Quem convence é o Espírito Santo. Às vezes eu escuto com muita tristeza, o Padre autorizou usar a camisinha, o Padre autorizou tomar a pílula, o Padre autorizou tal coisa. Primeiro ter prudência, porque a gente não sabe o que o Padre falou mesmo. A confissão é sigilosa. Mas é triste, né? Mesmo o Padre autorizando, nós não somos donos da verdade. Nós somos depositários de uma mensagem que não é nossa. Nós somos embaixadores. Então, o embaixador, ele não pode falar em seu nome, ele fala em nome de outro. E nós, padres, devemos falar em nome da igreja. Um padre falou uma coisa, outro padre falou outra, nós temos catecismo, nós temos documentos, nós temos, né, a Bíblia, o magistério, a tradição da igreja para saber quem está certo. Padre, a Bíblia proíbe anticoncepcional? Não aparece a palavra anticoncepcional na Bíblia. Mas a gente sabe que a camisinha já é desde a época dos egípcios. E lá na Bíblia em grego aparece uma palavra farmakeia, que é traduzido como feitiçaria. Mas eu conheço um teólogo bíblico que ele fez uma tese dizendo que essa farmakeia poderia também ser remédios ou abortivos ou contraceptivos. Ele tem uma tese para dizer que quando São Paulo fala da farmakeia, ele usa essa palavra, aqueles que praticam a feitiçaria, a bruxaria, está traduzido assim. Mas ele tem essa tese para dizer que essa farmakeia seria ervas ou raizadas com a intenção de abortar ou de não engravidar. Mas desde os primeiros séculos, a igreja incentivou muito a família numerosa. Primeiro porque é isso, né? Você não está pondo só um filho no mundo, você está pondo, não é só um corpo no mundo, não é só uma boca no mundo, você está pondo uma alma que você vai poder colocar essa alma no céu, você vai poder devolver essa alma para Deus. Então, isso é muito bonito. Depois, do outro lado, também não querer ter um bebê para solucionar problemas. Isso faz parte da paternidade responsável. O casamento está em crise, então vamos arrumar um bebê para ver se a gente resolve as nossas brigas. Bebê não é para isso. Não se coloca o filho no mundo para resolver o problema do casamento. Talvez vai só piorar. Então, primeiro amadurece, resolve a briga, resolve o problema conjugal. Se tem um problema conjugal muito grave, não tenha o bebê como solução, porque isso é uma irresponsabilidade. Isso é ensinamento da igreja, não sou eu que estou falando. Depois, do outro lado, é verdade que o filho renova um casamento. Quem aí tem... aqui na paróquia teve um caso que o caçula já estava com 15 anos e a mulher engravidou. E você vê que alegria que é esse menino nessa casa, né? Que renovação que é. Então, tinha os 2 filhos já grandes e agora veio esse pequenininho aí para renovar tudo. Renova a casa, renova o casamento. É realmente um grande presente de Deus. Depois os que operam, que fazem laqueadura, que fazem a vasectomia, eles não arrependem enquanto os menininhos estão pequenos, quando o caçulinha está pequeno. Mas quando o caçulinha vai crescendo, chega lá aos 7, 10 anos, vai vendo que ficou um buraco na casa. Talvez aquele problema financeiro que achava que não tinha solução, resolveu. E agora vê que falta alguém, né? Então o arrependimento normalmente não vem de imediato, vem depois. E uma cirurgia de reversão é muito custosa. A igreja não obriga a fazer a reversão, né? Mas a reversão é algo muito difícil. E conheço alguns casais que se arrependeram mesmo e fizeram e deram certo. Né, tem alguns casais aí no Instagram para testemunhar isso. O que mais que eu tenho que falar? De um lado nós temos o comunismo.
A China, que obriga a ter no máximo um filho. Só pode o filho, a lei do filho único vigorou por muito tempo na China. São gerações e gerações que não sabem o que é irmão, o que é irmã, o que é tio, o que é primo, conceitos que só tem no dicionário. Eles não sabem o que é ter irmão, não sabem o que é ter primo, o que é tio, o que é sobrinho. Então é muito triste. Do outro lado, nós temos o capitalismo, que é a realidade nossa, né? Que a riqueza, o dinheiro, a prosperidade vale mais do que os filhos. Preferem viajar para a Disney do que ter mais um filho. Então, de um lado o comunismo, do outro lado o capitalismo e a família esmagada pelos dois. Lá no fundo, lá em cima, lá no topo, essas duas coisas estão de mãos dadas. Os poderes econômicos, tanto da esquerda como da direita, têm por objetivo destruir a família. Destruir o conceito de família. Por quê? Porque eles querem ser os donos do mundo. Os metas capitalistas não querem destruir a família, eles querem destruir a sua família. Porque você vai lá nessas famílias desses grandes bancários, desses grandes metacapitalistas, as famílias deles são bonitinhas, não tem divórcio, são numerosas, passando de herança, casando entre primos, mantendo a riqueza entre eles há várias gerações. Então, querem acabar com a sua família. E a Igreja Católica, no Império Romano, era a mesma coisa. Os escravos não podiam se casar. Quem adquiriu o direito do casamento para os escravos foi a Igreja Católica. Então, depois de longos anos, no Império Romano, o escravo não podia ter casamento, não podia ter prole, não podia ter descendência. Porque se tem descendência, tem herança. Então, nós estamos caminhando para uma sociedade que o povo não quer casar mais, não quer ter filho mais, e os donos do mundo vão ficar com o mundo, porque não tem famílias sólidas para passar as tradições, tradição religiosa, tradição familiar. Hoje a gente não sabe quem é nosso bisavô, se perdeu totalmente, né? Não sabe sobrenome direito. Então as tradições vêm se perdendo, a família vai minguando. E a igreja sofre aí essa pressão dos dois lados, do lado revolucionário cultural marxista e do lado neoliberal capitalista. E por que querem destruir a igreja? Porque ela é a única que fala de lei moral natural. A igreja é a única falando que existe uma lei escrita nos nossos corações, uma lei escrita nos nossos corpos, uma lei escrita na nossa consciência. Isso a gente vai falar na teologia do corpo. Eu vou fazer a live segunda-feira, vai ser lá no meu Instagram, com o pessoal de Brasília, do Decor, a teologia do corpo. Então, a teologia do corpo é dizendo, olha, existe uma lei na nossa natureza. Deus que criou pensando em tudo. Então, por que a perseguição com a igreja? Porque ela é a única instituição no mundo que fala de lei moral natural. O que mais que eu tenho para falar? Essa ideia da superpopulação, que é uma das coisas que os metas capitalistas falam, que tem que reduzir a população do mundo, que 7 bilhões é muita gente, que a gente vai passar fome, que o mundo vai acabar se continuar se reproduzindo. Esse dogma de superpopulação que a gente escuta é falso. Porque a população mundial dos 7 bilhões de seres humanos, ela cabe inteirinha no Sergipe. Quem sabe matemática faz as contas. O mundo inteiro cabe no Sergipe. Se juntar todas as pessoas do mundo, cabem todas as pessoas no Sergipe. 3 metros quadrados para cada uma. Então, esse conceito de superpopulação é falso. No Antigo Testamento, Deus proibiu na sua lei de fazer o censo, de contar o povo. Davi, quando rei, ele quis fazer um censo, quis fazer um IBGE.
e contou Israel quantos homens, quantas mulheres, quantos que estavam na idade de lutar. E Deus falou para Davi: Davi, o povo é meu, o povo não é seu, eu que sou o pastor. Na minha lei está proibido, você desobedeceu, agora eu vou te castigar. Então, escolhe aí, né? O que você prefere? 3 dias de peste, acho que 3 meses de guerra ou 3 anos de fome? Davi escolheu os 3 dias de peste e morreu muita gente. Por que eu estou contando essa história? Porque Deus não gosta de estatística. Deus não gosta de estatística. A gente não é número, a gente não é um CPF, nós somos uma pessoa. Deus não gosta de matemática. Matemática na Bíblia, toda vez que o homem começa a fazer conta, dá errado. Porque os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Os caminhos de Deus estão muito acima dos nossos caminhos. Então, não vamos pela estatística, não vamos pela contabilidade. Precisa contar? Precisa. Mas se a gente viver no cálculo, falta espaço para Deus agir, falta espaço para a fé. Depois alguém falou, 3 metros não dá para se mexer. Mas se juntar o mundo inteiro com a mesma densidade demográfica da cidade de Tóquio, cabe o mundo inteiro em Madrid, numa cidade, né? Se pegar, ou na Espanha. Agora eu peço perdão que eu fiz as contas. Mas para dizer, olha, a nossa conta não bate com a conta de Deus. Beleza. Querem fazer perguntas? Tá melada não, rapaz. Vou te bloquear. Danilo S. Medeiros. Depois eu te dou um bloco. Nenhuma perguntinha? Então aí fica o convite. A família, além de ser comunhão de pessoas, é um santuário de vida. É o lugar que a vida nasce. Eu falei do livro do Padre Léo, que tem esse nome, Sede Fecundos. E lá o Padre Léo vai dizer que os genitais, a palavra genital vem da palavra Gênesis. Infelizmente o Padre Léo vai dizer que a gente fica arrumando apelido para os órgãos sexuais, mas ele dizia, olha, a palavra vem do Gênesis. O livro do Gênesis é o que dá origem à vida. Então, esse poder criativo que foi pensado por Deus. Eu acho que depois do sacerdócio, de trazer Jesus Cristo na terra, depois de poder dizer, isso é o meu corpo, isso é meu sangue, de celebrar uma Santa Missa, não tem poder maior do ser humano do que trazer uma vida ao mundo. Eu, como padre, me sinto realizado de celebrar cada Santa Missa, mas eu queria também que os casais se sentissem realizados de trazer uma vida ao mundo, de não entender gravidez como doença. Às vezes as mulheres vêm confessar e falam, padre, eu tomei remédio. Ué, tomar remédio não é pecado, né? Então não é pecado tomar remédio. O pecado é entender que gravidez é doença e deve ser evitada a todo custo. A pergunta aí se é justo espaçar para concluir uma faculdade, se é em tempo integral, eu acho que é justo, sim. Como que você vai cuidar de uma criança numa faculdade em tempo integral? É justo. Espaçar, se é o primeiro filho, eu acho que está errado. Esperar fazer a faculdade para depois ter filho, acho que está errado. Porque o sentido de espaçar não é o primeiro filho, é do primeiro para o segundo. Casais de noivos, se vocês não estão prontos para ter filhos, não casem. Se está pronto para um dos critérios para estar pronto para casar é tá pronto para ter filho. Mas a gente não queria. Não, então isso aí é um namoro. O casamento, se vai casar, é porque já mostra que está pronto a receber os filhos. Os filhos é consequência do casamento. Laqueadura e vasectomia é pecado? Sim, pecado grave, e é mais pecado do que a contracepção, do que a camisinha ou a pílula. Porque se a camisinha ou a pílula torna uma relação infecunda,
A vasectomia e a laqueadura vão tornar todas as relações infecundas. Quando sentimos medo dos julgamentos, entender que o julgamento de Deus vai ser pior. A gente tem que pensar o que Deus está pensando, mais do que pensar o que os homens estão pensando. Porque se a gente for pensar o que os homens estão pensando, a gente não vai fazer a vontade de Deus. Então vale mais obedecer a Deus do que aos homens, vale mais obedecer a Deus do que a moda. E depois a questão também da paternidade responsável não é colocar filho no mundo para os outros criar. Quem tem que criar é o pai e a mãe, não é vó, não é vô, não é tia, não é padrinho. Eles podem ajudar, mas a criação dos filhos é responsabilidade dos pais e só dos pais. Não é delegável. Você pode pedir ajuda, mas a responsabilidade dos filhos é sua. Então, não pôr filho no mundo para os avós cuidar, para a vizinha cuidar, para não sei o que cuidar. Fazer laqueadura por motivo de doença também é pecado? Também é pecado. E aqui existe um terrorismo médico. Se você falar que está no terceiro filho, essa história de que não pode laqueadura, que só pode 2, que só pode 3 é mentira. Eu tive a live aí com o Fábio e a Andrea, eu acho que ela teve 7 ou 9 laqueadura não cesarianas, né? E tá vivona lá. Já ouviu falar sobre 1000 dias de espaçamento de uma gravidez para outra? Já ouvi falar, porque antigamente como que as nossas avós e bisavós espaçavam a gravidez? Pela amamentação. A amamentação era o grande método natural. Hoje, infelizmente, o corpo da mulher está muito desregulado, né? Eu não sei porquê, né? Se é hormônio, se é o estresse, mas antigamente se amamentava por 3 anos e meio e os meninos não vinham. A amamentação fazia com que espaçasse. Então hoje isso aí está bem mais desregulado. Sobre homeschooling, eu nem concordo nem discordo, tem que saber qual é o caso. Acho que nem todo mundo está preparado para o homeschooling, mas a educação é responsabilidade dos pais, não é da escola. Você pode usar a escola como sua ajuda, mas a educação dos filhos é responsabilidade sua, do mesmo jeito. Não terceirizar a educação para a professora também, não mandar filhos para a escola para se ver livre dos filhos. Aqui em Anápolis acho que tem uma escola que se chama Sossego da Mamãe. Então, é terrível. Padre, sou amasiada há 9 anos e meu companheiro não mostra nenhum interesse em oficializar nossa união. Apesar de termos 4 filhos, não sei o que fazer. Primeiro rezar muito por ele, jejum e oração. Depois conversar com o seu pároco. Mostrar que o casamento na igreja não é uma coisa do outro mundo. Se já vivem juntos, pode ser feita uma coisa bem simples. Pode ser só você, seu marido, seu companheiro, o padre e 2 testemunhas e pronto. Se de tudo, mesmo assim ele não quiser, você pode pedir ao bispo uma dispensa da forma canônica. É possível isso, para que esse casamento seja legalizado. O sacramento do matrimônio se aplica para o diácono da mesma forma que para um leigo não ordenado? Sim, se o diácono é permanente, se ele é casado, da mesma forma. Esse é o menino que eu vou bloquear, que perguntou. E se o motivo da laqueadura for trombose venosa? Embolia pulmonar, tal. De todo jeito, a igreja não aceita, porque a laqueadura e a vasectomia é uma mutilação. Uma coisa é você retirar o útero, porque o útero já não serve mais, não tem pecado nenhum em retirar o útero. Agora, você se laquear ou fazer a vasectomia é uma mutilação, por isso vai ser sempre pecado, a igreja nunca vai autorizar isso. Então, se tem problema de saúde, aí é recomendado o método natural. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que na prática é muito difícil.
mas entender essa diferença. Se tiver que retirar o útero, porque tem uma doença e tem que retirar, não é pecado nem venial. Agora a laqueadura, se laquear o que está sadio, é pecado. Educação e ensino de valores compete aos pais. Isso mesmo. Aprender português, isso mesmo, a escola. A escola pode dar informação, mas educação é sempre responsabilidade dos pais. A catequese também é responsabilidade dos pais. A igreja, a paróquia ajuda, mas a responsabilidade de catequizar, de passar a fé, é sempre dos pais. Não é da paróquia, não é do padre, não é do catequista. É dos pais. Aqui seria outra live sobre educação dos filhos, mas acho que não cabe aqui. Pessoal, a gente está terminando. Agradeço a participação. Fica aí o convite para a nossa última live amanhã, às 22 horas, aqui no Instagram da Pastoral Familiar. Repito que não vai ficar salva. E na segunda-feira, a live sobre teologia do corpo vai ser lá no meu Instagram, às 20 horas. Eu vou dar uma bênção. Pessoal, eu sei que a gente às vezes não entende. Tem muita gente que não entende essa doutrina da igreja, que diz essa palavra é dura, essa palavra é pesada e discorda. E eu entendo, mas é preciso igual quando a mãe fala e a gente não entende, a gente deve dar um certo crédito. Talvez a minha mãe esteja certa, né? Mesmo que eu não entenda o que minha mãe está me pedindo, mesmo que eu não entenda o que minha mãe está querendo ensinar, mas eu devo dar um certo crédito. A minha mãe quer o meu bem. E a igreja ensina isso porque ela quer o bem das famílias. A igreja não ensina isso para ser um peso, para ser um fardo. Eu sei que em algumas situações são dramáticas, não são fáceis, mas a igreja quer o nosso bem, quer a nossa felicidade, quer a nossa santidade. Essa arapuca que eu dizia, Deus quer a nossa felicidade, só que a nossa felicidade não está no egoísmo. A nossa felicidade está na doação, está no amor, está na cruz. Numa dessas lives eu falava o que é felicidade. Está numa lancha bebendo cerveja, usando droga, cheio de mulher do seu lado, ou está lá no mato com a sua mulher, com seu fogão de lenha, sem muito dinheiro, sem muito luxo, sem muita ostentação, e está lá, mulher e filhos, tendo carinho, tendo união, tendo partilha. Aqui, para terminar, eu queria dizer, as famílias numerosas, a educação são muito mais fáceis, é muito mais fácil, porque os irmãos ajudam. Eu conheço uma família que tem, acho que 12 filhos, 12 ou 13, porque cada ano eles têm um, e não é cada ano não, é brincadeira, estou exagerando. Mas eu vou lá e parece não ter criança. É sério, eu vou lá almoçar, parece não ter criança. Porque os mais velhos cuidam dos mais novos, cada um tem a responsabilidade de pôr o prato, de lavar, de tirar a mesa, cada um tem uma tarefinha, as coisas se resolvem rapidamente, a mãe fica só gerenciando. Para aquela mãe, o trabalho dela é dar a luz e educar os filhos, mas o trabalho da casa mesmo está tudo supervisionado, está tudo bem dividido, você vê alegria, você vê ordem, você vê partilha. Meu bisavô teve 20 filhos, ninguém morreu de fome. E hoje eu vejo que alguns filhos únicos que recebeu tudo do papai e da mamãe na boquinha, às vezes não dá conta de se sustentar. Foram criados a danoninho e não dá conta de arrumar um emprego digno. Então, é muito subjetivo. Essa história que hoje é muito mais difícil do que na época dos nossos avós, que dos nossos bisavós, porque na época dos nossos avós e bisavós, ter filho era ter 2 braços a mais, e hoje ter filho é ter uma boca a mais. Não é verdade. Hoje o mundo é muito mais fácil. Que dia que minha avó pensou em falar para, sei lá, 1000 pessoas? Hoje você tem o Instagram aí como vitrine para vender qualquer coisa. Hoje você tem Uber. Meu bisavô era considerado milionário porque tinha um carro. Isso na década de 70. Hoje qualquer um consegue ter um carro. Então a providência de Deus tem guiado a história. Nós não vamos morrer de fome.
O mundo não vai acabar por falta de comida. Temos que confiar em Deus e eu creio, não é que eu sou otimista não, é porque eu creio na providência. As coisas vão só melhorar porque Deus está no governo. Nós cristãos temos que confiar nisso. Né? Tem as cruzes? Tem pandemia? Tem dificuldade, terremoto? Tem. Mas o mundo só melhora porque Deus tem um plano para a nossa vida, Deus tem um plano para a humanidade. Então que a gente tenha confiança nisso. E Deus que te chamou ao matrimônio, Ele vai te dar as graças que você precisa para viver essa vocação. Eu muitas vezes como padre, eu nunca pensei que passaria por situações que eu, sei lá, era imaginável parar no acidente para dar unção. Humanamente eu não sou capaz nem de ver sangue e já parei várias vezes para dar unção e prestar socorro. Então, coisas que estavam além da minha capacidade, Deus me capacitou. Então, vocês também como casal, têm essa confiança em Deus. Se está além da sua capacidade, não tem problema. A graça de Deus está aí para isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José, dos arcanjos São Miguel, São Gabriel, São Rafael, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, Padre Walter. E eu vou ficar devendo uma live com a Arcelita. Deixa eu ver se ela entra. Eu chamei a Arcelita só para ela dar um oi. Para não me deixar como mentiroso a história que eu contei. Ah, ela já saiu. Com Deus, gente.